Olá, pessoal. Espero que esteja tudo bem com vocês. Aqui é a professora Maíra, da Universidade Federal do Paraná. E hoje a gente vai continuar falando de emoções, mas agora com a perspectiva das emoções no aprendizado. Qual o efeito das emoções na sala de aula, afinal, né? Esse é um tópico que particularmente me agrada muito, porque eu acredito que ele tem o potencial de mudar o curso das coisas no mundo, né? A emoção, ela tem um potencial transformador na vida das pessoas e, como a gente vai ver, ela é um componente muito especial dentro da sala de aula, né? Na fotinha desse vídeo vai aparecer, não tá dando para ver aqui, mas o Paulo Freire, que é uma das minhas inspirações para falar sobre isso nesse vídeo. Essa camisa é da Chico Rei, que é da minha cidade natal, que é Juiz de Fora, em Minas. Chico Rei, que tal você me patrocinar? Vamos patrocinar a educação. Vamos lá, então. Bom, para começar essa conversa, eu acho que a gente precisa falar sobre a razão e emoção. Por quê? Porque a gente vive num mundo que valoriza muito a razão, né? Então, aqui, por isso, uma cabeça separada do corpo, né? No sentido de que nós somos, na verdade, pessoas racionais, né? Isso faz com que a humanidade se destaque dos outros animais, a gente tem a linguagem, a gente consegue prever o futuro, fazer coisas maravilhosas. E isso criou meio que uma desconexão entre o corpo, né? E como a gente viu na aula passada, a emoção a gente sente ela efetivamente no corpo, né? Ela altera os batimentos cardíacos, ela causa suor, ela pode causar tristeza, né? Bem-estar ou mal-estar, tristeza ou alegria, estão muito conectados com mal-estar e bem-estar. E seja na ciência ou mesmo na educação, parece que a gente, quando vai ensinar alguém alguma coisa ou trabalhar no mundo científico, a gente só pode ter a razão, né? O sentimento ou as emoções é como se viessem só atrapalhar. E essa visão é uma visão muito limitada, porque na verdade, como a gente vai ver, essas duas coisas elas não se separam. Uma pessoa que trabalha muito em cima desse tópico é, ups, é justamente essa professora, que é o nome dela é Bell Hooks, e ela é muito maravilhosa, assim. Eu amo esse livro, Ensinando a Transgredir, e a educação como prática da liberdade, ela fala da experiência dela na sala de aula como mulher negra, feminista, enfim. E é um livro muito maravilhoso, assim, para todos que têm interesse em educação, eu sugiro que leiam, né? E aí ela fala que, embora ela quisesse seguir carreira de professora, eu acreditava que o sucesso pessoal estava intimamente ligado à autoatualização. Deixa eu só. Minha paixão por essa busca me levou a questionar constantemente a cisão entre mente e corpo, que eu estava falando no slide anterior, tantas vezes tomada como ponto pacífico, ou seja, como uma coisa certa dentro da academia e da sala de aula, né? E na verdade não é. Não é um ponto pacífico, porque todos nós somos seres com razão, mas também com emoção, e a emoção é um pano de fundo da nossa vida que influencia, inclusive, nas nossas decisões. Então, não tem essa separação. E a Bel, aqui uma coisa só interessante, né, um parênteses, é que aqui está em minúsculo, e isso o nome dela não é esse, na verdade, Gloria Atkins, mas ela usa esse nome como uma homenagem, acho que é uma bisavó ou avó dela, e ela põe em minúsculo porque ela fala que ela não quer que a personalidade ou a pessoa ou a escritora se sobreponha ao que está escrito ali, né? Por isso sempre em minúsculo. E aí ela justamente fala sobre isso, que ela descobriu que a sala de aula para ela tem que ser um lugar de entusiasmo e nunca de tédio, e que os outros professores tinham muito medo de perder o controle da sala quando as emoções entrassem em cena, né? Como se isso atrapalhasse. Se a gente for analisar bem, né, a ciência tem uma postura crítica, né? Os behavioristas, que foram aqueles que
criaram as primeiras teorias de aprendizagem em termos de neurociência, eles não gostavam da perspectiva da psicologia, por exemplo, do Freud, que é aquela em primeira pessoa, né? Eu falo da minha mente, eu falo dos meus sentimentos, não existe aparelho para medir isso, isso depende da pessoa falando. Então, eles falavam que isso não é científico. Não é científico, mas existe, né? E se existe, influencia, enfim, né? Então, essa oposição, essa briga ainda existe dentro da ciência e na educação. Mas aqui eu vou tentar contestar um pouco isso, porque, na verdade, no mínimo, como professor, eu tenho que saber que as emoções têm um papel muito importante na sala de aula. Então, eu vou pedir para vocês agora se lembrarem de qual professora mais te impactou ao longo da sua vida e o que ela tinha de tão especial, né? Vou falar professora, eu sei que ela pode ser professor também, mas como numa sociedade machista a gente sempre fala dos homens antes, e a maioria das professoras são mulheres, eu imagino que a maior parte de vocês terão mulheres, né? Estando nesse lugar. Então, o que essa professora tinha? Tenta lembrar por que você gostava tanto dela ou por que ela fez tanta diferença na sua vida. Lembrou dela? Então, eu acho, e eu vou chutar, quando eu faço isso com os meus alunos, na maior parte, as pessoas não falam que era a pessoa que mais sabia, que mais tinha conhecimento, mas era a pessoa que se importava, a pessoa que mostrava que gostava dos alunos. Ou seja, é uma coisa muito mais subjetiva e tem muito mais a ver com relações e emoção do que propriamente com a razão ou conhecimento, como a gente gosta de imaginar. Né? Então, isso eu acho que já mostra para a gente o impacto das emoções na sala de aula, né? Dos sentimentos, das relações, enfim, do vínculo afetivo, que depende da emoção. Né? Essa Marie Hassett, que ela fez um levantamento das características do bom professor, que eu acho que combina bem com isso que a gente está falando e com o que os meus alunos têm apontado ao longo dos anos. Os professores, eles têm um senso de propósito. Sobre isso, a Bell Hooks fala muito bem, que ela fala da experiência dela quando as escolas dos Estados Unidos ainda eram separadas, então ela aprendeu a ler numa escola só para negros, e quando ela era o centro, né, daquele processo educativo. As professoras, que também eram negras, viam aqui a educar as crianças negras como uma forma de edificar a raça, como se fosse um propósito maior. Então, elas levavam aquilo como quase uma tarefa sagrada. Então, quando o professor tem esse senso de propósito, isso muda toda a educação. E ele vai se esforçar para que todos os alunos tenham sucesso, né? Ele não vai excluir ninguém. Ao mesmo tempo, ele sabe viver com ambiguidade, inclusive porque sucesso é uma palavra relativa. E óbvio que quando a gente fala de pessoas, a gente está falando de frustração. A Bell também dá exemplos de como alguns alunos não concordavam com ela, mas isso também era importante para o aprendizado deles, que ela não sabia o que era melhor para todos os alunos. Né? Eles se adaptam para atender as necessidades dos alunos, as pessoas são diferentes, as histórias são diferentes, então ele tem sensibilidade para perceber os alunos. Ao mesmo tempo, eles são reflexivos, ou seja, pensam na própria vida, pensam em si mesmos, pensam em como a sua presença afeta os outros, né? Tem empatia. A Bell, ela fala sobre isso, sobre que ela acha que o bom professor tem que ser aquele que se auto-atualiza. O que quer dizer isso? Isso tem a ver com a psicologia. O Carl Rogers era um psicólogo norte-americano famoso, é um dos que vai utilizar esse termo. E auto-atualizado é aquele indivíduo que sempre tenta se melhorar, sempre tenta ser uma versão melhor dele mesmo, né, em termos pessoais, espirituais, físicos. Então, o professor, ele tem que ser uma pessoa que trabalhe em si mesmo, né, até porque, senão ele não vai conseguir ajudar ninguém. Ao mesmo tempo, eles estão confortáveis em não saber tudo, ninguém sabe tudo. Existe muito conhecimento, a gente tem que instrumentalizar os alunos. Então, tudo bem se alguém me fizer uma pergunta e eu não souber responder tudo. Eles tiveram bons modelos e exemplos. Eles têm professores que também fizeram a diferença neles e eles
tentam se espelhar nesses professores. E eles gostam dos alunos e se importam. Isso aqui é uma coisa muito importante, né? Óbvio que a gente não vai gostar de todo mundo, mas eu vejo que principalmente no ensino superior, os professores acham que as pessoas são adultas e você, enfim, você não precisa se importar, né? Que elas já estão maduras e as coisas não são bem assim, porque ensinar é relacionar-se, né? Então, todo mundo gosta de ser visto, todo mundo quer ser valorizado. E a Bel fala isso também, que ela tenta fazer com que a voz de cada aluno esteja presente na sala de aula, nem que seja ao menos um dia esse aluno tem que falar na sala de aula dela, e são alunos adultos. É ensino superior, porque no ensino infantil isso é muito óbvio, mas no ensino superior isso também é relevante. Deixa eu só passar, porque aqui vai demorar um pouquinho. Outra coisa que é relevante é isso aqui: o menino é o pai do homem. Essa frase é muito maravilhosa, é uma frase do Machado de Assis, que está num livro dele, no Memórias Póstumas de Brás Cubas, é o nome de um capítulo, e eu acho que ela resume muito bem uma coisa, né, que a nossa criança, a maneira como a gente foi tratado, inclusive pelos nossos professores, ela impacta na nossa vida adulta. Então, principalmente para os professores do ensino infantil, é muito importante entender o impacto que qualquer ação que você possa tomar pode ter na vida daquele indivíduo. Pode virar um trauma ou pode virar memórias muito positivas que vão acalentá-lo para o resto da vida, que vão fazer com que ele tenha um senso de si mesmo positivo, né? Que na nossa sociedade falta tanto. Aqui no fundo, né, tá uma escultura muito bonita que mostra isso, né? Que mesmo dentro de cada adulto mora uma criança. E é importante que esse professor que seja autoatualizado, ele faça o seguinte: ele justamente tenha a capacidade de olhar para o seu passado e refletir sobre ele, né? Porque às vezes as coisas que nos impedem, as dificuldades emocionais que a gente vive no presente, muitas delas, a origem está lá no passado, está lá naquela criança que você foi e que de algum modo, não às vezes, óbvio, as pessoas, os professores, os pais não quiseram te fazer mal, mas acabaram fazendo por inúmeros motivos. E para você superar isso, é importante olhar para trás. Tem um vídeo, para quem sabe ler inglês, tem um vídeo muito interessante que eu vi esses dias do School of Life, ou Escola da Vida, que é um site, né, americano, e ele fala justamente sobre isso, que a coisa que a gente deveria mais se interessar em estudar é sobre a nossa infância, para entender o impacto dela na nossa vida atual. Bom, educação, então, é um modo socialmente estruturado de aprender e de aprender como se aprende. É também recíproco, porque envolve ao menos duas partes, estudantes e professores. Estudantes são aqueles que não sabem algo, enquanto os professores possuem um conhecimento e devem transferi-lo aos estudantes. Detalhe que o Paulo Freire ia morrer agora, mas é isso que a gente pensa, né? Assim, educação é recíproca, mas não simétrica. Por que eu falei que o Paulo Freire ia morrer, né? Porque o Paulo Freire fala justamente que a gente tem que ultrapassar essa coisa de que a gente vai, que os professores sabem tudo e eles transferem para os alunos. O conhecimento é construído, inclusive, em conjunto, porque os professores também podem aprender aos alunos. Mas, no geral, o professor sabe coisas que o aluno não sabe. Então, ele ajuda ao aluno nessa aquisição. Esse é de um artigo do Roberto Lente, que é um neurocientista brasileiro, e eu acho super bonito isso, porque ele fala dessa relação, né, e na verdade de uma conexão de cérebros, principalmente, mas não só pela linguagem, né, mas a gente se conecta também. O Roberto Lente tem um artigo que mostra que as crianças, quando estão assistindo a aula da professora, mesmo que a professora esteja desenhando alguma coisa no quadro, o aluno olha mais para o olho dela do que para o quadro. Então, isso mostra como as relações são importantes, né? E como o que a professora passa de linguagem verbal para o aluno é importante. Então, numa sala de aula, as pessoas estão conectadas, o cérebro delas está conectado pela linguagem, enfim, ou por outro modo, e isso faz com que os alunos aprendam, né? De algum jeito. Além disso, existem vários tipos de aprendizagem. Então, a gente vai ter aprendizagem não associativa, que é aprender sobre um estímulo
solto no ambiente. Então, por exemplo, eu estou aqui gravando essa aula. Se eu escutar um som alto, isso vai me chamar a atenção. Por quê? Porque provavelmente eu estou o tempo todo captando coisas novas no ambiente, diferentes, para ver se aquilo é relevante. Quando é alguma coisa relevante, eu aprendo alguma coisa. Se não for relevante, eu começo simplesmente a ignorar, porque tem milhares de estímulos num ambiente. Então, essa é a aprendizagem mais básica. A aprendizagem, para vocês terem ideia, isso começou a ser estudado nas lesmas do mar. Então, tipo, até a lesma do mar aprende quando você cutuca ela dá uma resposta, ou depois ela simplesmente vê que aquela resposta não é nada e ela simplesmente larga aquilo para lá, né? Depois eu tenho a aprendizagem associativa, que é a relação entre duas informações. No geral, é aquela coisa assim, comi uma comida, passei mal, não devo comer mais essa comida, né? Ou então, isso quando é uma coisa negativa, ou quando é uma coisa inócua, a gente vai ver o exemplo mais famoso disso. Mas assim, todo dia às 3 horas da tarde, minha mãe me chama para tomar café. Então, eu já espero às 3 horas da tarde para tomar café. Então, eu associo, para mim, é uma coisa boa isso, né? Mas, por exemplo, vamos supor que tocasse um sininho do relógio às 3 horas da tarde. Toda hora ele bate, só que às 3 horas da tarde ele me chama mais atenção porque minha mãe vai me chamar para tomar café. E depois por observação, que é o jeito que a gente mais aprende, na verdade, né? Eu posso olhar, por exemplo, alguém observando como os outros se comportam. Então, desde eu quero aprender a dançar, eu vou ver um vídeo no YouTube e aprendo. Como até o aprendizado que eu nem me dou conta, né? Quem me vê, por exemplo, fala que eu sou uma cópia da minha mãe, que tem nervoso. A gente não se parece fisicamente, mas o jeito é muito parecido, a forma de falar, as caretas que faz, etc., a maneira de arrumar o óculos. Então, eu aprendi com a minha mãe sem me dar conta. Então, a gente basicamente tem esses 3 tipos de aprendizagem. Não associativa, que são coisas aleatórias no ambiente. Associativa, que eu associo com um estímulo, alguma coisa que eu associo com um estímulo neutro, benéfico ou maléfico, né? E por observação, que eu observando outras pessoas, principalmente, né? Ou se é um cachorro, observando outros cachorros, ou observando o dono também, né? Observando o mundo. A aprendizagem ela vai estar muito ligada com a memória. O que é a memória? É a habilidade de codificar, armazenar e acessar informação, enquanto o processo de armazenagem é chamado de aprendizagem, né? Então, memória está muito ligado também com a atenção, né? Prestar atenção. Se você não presta atenção, você não tem memória. E quando você armazena aquilo, você chama de aprendizado, que de fato você aprendeu. Quando a gente faz prova, o que a gente está testando? A memória e o aprendizado daquele aluno, certo? E aí a gente vai ter 2 tipos de memória principal. Um que a gente chama de declarativa e outro que a gente chama de implícita ou não declarativa. A declarativa ou explícita é essa aqui. Quando eu conto uma história, que eu falo, daí o Chapeuzinho Vermelho passou na estrada, e a vovó, e o lobo mau. Eu estou contando alguma coisa, fatos, né? E aí a gente chama isso de memória explícita. Mas, quando eu ando de bicicleta, eu sei fazer aquilo, mas eu não sei dizer exatamente como que se anda. É bastante difícil, né? Você põe um pé e aí você empurra um pedal, depois empurra o outro, e você tem que se equilibrar e segurar no guidão. É difícil a gente descrever isso em palavras, não é uma coisa que a gente faça normalmente. Mas é uma memória que é procedural, ou seja, de fazer. Mas isso não inclui só dirigir, só andar de bicicleta, só andar, só cantar, enfim. Isso inclui também o aprendizado socioemocional. Ou seja, aquilo que eu estava falando ali, de pegar os trejeitos da minha mãe, isso é um tipo de memória implícita. Então, quando a gente está numa sala de aula, é muito importante lembrar que os alunos não estão aprendendo só o que você acha que está ensinando. Os alunos não estão aprendendo só aquilo que você fala ou escreve no quadro. Eles estão aprendendo com a sua expressão facial, com os sentimentos que você mostra para ele, enfim, estão aprendendo várias coisas. E outro
conceito de neurociência que é super relevante para a aprendizagem é a neuroplasticidade, que é definida como a habilidade do cérebro de passar por mudanças permanentes ou temporárias, sempre que é influenciado por outros cérebros ou pelo ambiente. É bonito isso, né? Por outros cérebros quer dizer por outras pessoas. Ou para o ambiente, como eu falei, às vezes são coisas que não têm a ver com outra pessoa. Mas isso muda fisicamente o nosso cérebro, né? Muda as sinapses, a forma como os nossos neurônios se organizam e se comunicam. Inclusive, pode criar novos neurônios. Antigamente se achava que não existia neurônios, nascimento de novos neurônios em pessoas adultas, mas hoje a gente sabe que sim, que existe principalmente no hipocampo, que é justamente a região onde a gente armazena as memórias. Então, quando a gente aprende alguma coisa, isso quer dizer que nosso cérebro mudou de algum jeito. Bom, o condicionamento, a aprendizagem por associação entre eventos, o experimento mais famoso que descreveu isso foi de um cientista russo chamado Pavlov, inclusive ele ganhou o Nobel por isso, né? Então, aí lembra que eu falei que existem estímulos ruins, bons e os neutros? Ele mostrou que até com os neutros funciona. Eu mostro comida pro cachorro, o cachorro saliva, certo? Aí eu toco uma sineta, do nada, 2 eventos separados. Não acontece nada, o cachorro, aquilo para ele não é um estímulo relevante. Mas agora eu vou condicionar a ele, toda vez que eu tocar a sinetinha, eu mostrar a comida. Depois de um tempo, só de mostrar a sineta, ele já começa a salivar. Então, esse é o exemplo de condicionamento mais famoso da história, né? Porque foi aí que o Pavlov descreveu isso e ganhou, inclusive, o Nobel por conta disso. E isso influencia a nossa vida de vários jeitos sem a gente perceber, né? Sem a gente se dar conta. Mas, além, né, esse a gente chama, o que eu falei aqui, é o condicionamento clássico. Quando aprendemos um estímulo, prediz outro estímulo. Mas tem também o condicionamento operante, que é quando a gente aprende que um comportamento leva a um determinado desfecho. Aí não a um estímulo inócuo, mas um comportamento meu. Então, na sala de aula isso acontece muito. Eu posso aprender que se eu conversar, eu vou irritar aquela professora que eu não gosto. E daí, o que eu faço? Se eu quero irritá-la, eu vou conversar. Ao mesmo tempo, se eu sou uma criança, um jovem medroso, eu aprendo que se eu conversar durante a aula, mexer no celular, aquela professora vai me criticar ou vai ser dura comigo em sala de aula e eu aprendo que eu não devo fazer isso, né? Então, isso também funciona muito na sala de aula por coisas que não ligam exatamente com a matéria, né? Que seria a memória explícita. Além disso, tem a observação por modelação, que é imitar o comportamento visto em outras pessoas. Então, por exemplo, a minha mãe, como eu dei o exemplo, mas também eu acho muito engraçado. Eu tenho que tomar cuidado quando eu peço uma tarefa para os alunos, se eu dou um exemplo ou se eu falo alguma coisa antes para eles, todo mundo tende a copiar aquilo. Então, isso é a modelação. Né? Mais uma que eu acho super relevante é a aprendizagem vicária, que você aprende a desempenhar ou não um comportamento depois de ver outras pessoas sendo recompensadas ou punidas por desempenhar essa ação. E é isso, lá na infância, que a gente vai setar o cérebro das crianças. Por quê? Se eu for um bom mocinho, eu vou ser recompensado, porque eu vi que se o meu amiguinho tira 10, a professora gosta mais dele, ou o pai gosta mais dele. E eu vi que se eu for um menino ruim, eu vou ser punido. Ou eu vou ser excluído, né? Então, se eu não consigo ser um bom aluno, porque eu tenho dificuldades de aprendizagem, enfim, porque tenho TDAH, ou sei lá, por qualquer coisa, porque eu não estou bem, ou porque eu não estudei, enfim, e eu tirei nota ruim, às vezes ele vai associar isso que ele é uma pessoa ruim. Né? Então, dentro da sala de aula, a gente aprende também sobre moral, sobre aceitação, sobre ética, sobre empatia, sobre várias coisas que a gente pode
não só que eu conheço até, já vi falar como aprendizagem pelas costas, são coisas que eu não digo, mas as minhas ações impactam os alunos, tanto por observação quanto por aprendizagem vicária, né, que é ver o efeito de uma ação que outra pessoa tomou e o que causa, né, então tem vários jeitos que a gente pode impactar os alunos. E aí aquilo que eu falei para vocês, que ensinar envolve relacionar-se. Quando você fica numa sala de aula, principalmente se você ficar muito tempo, você está se relacionando com aquelas pessoas, né? Por mais que alguns professores não gostem de, não, eu vou lá só falar a matéria, cuspir a matéria, e não tô me relacionando, não, você está se relacionando, né? E existe, inclusive, agora dentro da pesquisa em educação, o chamado clima emocional na sala de aula, que é se esse clima é mais positivo ou mais negativo. Qual que é o clima positivo? É só a gente puxar na nossa memória, aquele professor que a gente gosta e pensou lá no início, ele provavelmente criava um clima emocional positivo. Então, o professor que percebe as necessidades e a perspectiva dos alunos e se mostra interessado nos alunos, ele cria um clima emocional na sala de aula positivo. Ele também tem ausência de práticas disciplinares duras, críticas e sarcasmo. Então, ou seja, é uma pessoa que mantém um nível de sanidade e de justiça e não vai ter ações quase como alguns professores, infelizmente, têm, que são sádicas com os alunos, né? A Bell Hooks também no livro dela ela fala sobre isso, como para alguns professores a sala de aula vira um microdomínio de poder. Porque se a gente lembrar também de uma frase do Roberto Lente, né? Nessa relação existe troca, mas ela não é simétrica. Ou seja, o professor ele tem mais poder na sala de aula, né? Mas se ele usa esse poder para subjugar o aluno, para ameaçar o aluno e para que ele se sinta mal, você está usando mal, você está fazendo práticas disciplinares duras, não condizentes com o seu papel, isso cria um clima emocional ruim na sala de aula, e como a gente vai ver, isso também vai ser ruim para o aprendizado daqueles alunos. Bom, uma coisa bem interessante, esse artigo aqui já é daquele pesquisador português, o Damasio. Olha, o título é muito legal. Nós sentimos, desse modo nós aprendemos a relevância da neurociência afetiva e social para a educação. E aí ele mostra que emoção e cognição não são eventos separados, né? Elas têm um grande halo no meio, que é de interseção entre os dois aspectos, né? Então, a emoção, lembra, são os processos relacionados ao corpo. E a cognição, a gente sempre na cabeça ou na razão, né? Mas eles estão conversando, porque pensamentos geram sentimentos. Esses sentimentos, que sejam autogerados ou vindos de um estímulo de fora, contribuem para os sentimentos, que depois viram pensamentos. Então, eu tenho sensações, pensamentos que viram sentimentos, e os sentimentos influem depois nos meus pensamentos, né? Ao mesmo tempo, a cognição, ela também depende de aspectos emocionais, né? Então, as coisas elas não são separadas exatamente como a gente gosta de pensar. Então, o pensamento racional pode informar o pensamento emocional. Isso inclui as vias de habilidades éticas, emocionais, razão motivada e também social. A criatividade também pode ser informada pela alta razão, né? Então, por exemplo, sei lá, um cara que toca piano fazendo improvisações de jazz, ele usa a razão, mas ele está muito influenciado pela emoção e o resultado é maravilhoso, porque a criatividade é imensa, mas aquela criatividade não vem só da emoção e não vem só da razão, né? E aí ele fala que o pensamento emocional é a plataforma para aprendizagem, memória, decisão e criatividade, tanto nos contextos sociais quanto nos não sociais, porque na verdade, como a gente viu, a gente está aprendendo sempre. Quando a gente fala de aprendizado em sala de aula, a gente está falando do nosso aprendizado formal, mas ao longo da vida a gente aprende o tempo inteiro. Na sala de aula, em casa, na rua, onde quer que a gente esteja, né?
Então, é muito interessante manter isso em mente, que as coisas elas não são separadas. E aí a gente vai ver o impacto, já que aprendizado tem a ver com atenção, com memória, como que isso está relacionado com um ambiente emocional ou com os meus sentimentos, né? Com a maneira como eu percebo o mundo. O que acontece é que as emoções sempre potencializam o aprendizado, tanto negativamente quanto positivamente. Então, o conhecimento explícito, né, que eu adquiro com a atenção, por exemplo, e com a memória, ele é mais estimulado quando eu estou me sentindo bem. Então, aqui as criancinhas escutando, sei lá, uma história, elas estão felizes, provavelmente elas vão lembrar daquilo. Ao mesmo tempo, além de quando o ambiente é ruim, eu influenciar negativamente esse tipo de aprendizagem, eu ainda gero um conhecimento implícito, né? Um conhecimento, né, no futuro de como repetir aquilo talvez quando eu tiver chance, né? Eu fui humilhado, então no futuro, se eu não trabalho aquilo bem, ou se eu não tenho uma percepção, talvez eu vá promover uma cadeia de sofrimento, fazendo com que alguém sofra. Ou talvez eu vá aprender que eu não sou uma boa pessoa, né? E isso fica lá, tipo, armazenado como um valor, como uma coisa que eu não consigo nem trazer para a consciência, mas fica no pano de fundo do meu subconsciente, né? Então, às vezes, são traumas que as pessoas nem lembram. Então, uma professora muito agressiva com um aluno, ou que tem uma ação ruim, ela pode sim gerar um trauma, né? E está gerando conhecimento implícito que não é interessante dos alunos terem. Além disso, aborrecimento, raiva, ansiedade, desesperança, vergonha são preditores negativos do desempenho acadêmico. Ou seja, ninguém feliz aprende bem, né? Os alunos, essa menininha aqui, que está se sentindo, né? Você vê pela cara dela que ela está frustrada, ela não, muito provavelmente não vai ter um bom resultado na prova. E outra coisa que é muito importante da gente saber é que a expectativa dos professores influencia muito no resultado. Esse artigo aqui de 1968, que o Pigmalião na sala de aula, ele fez uma coisa muito inventiva. Ele chegou numa escola e falou que alguns alunos, os professores novos, né, falou que alguns alunos tinham passado por um teste de inteligência e que os melhores alunos da classe eram XXX. Só que era mentira, não tinha tido teste nenhum. Adivinha quem for, no final, né, depois ao longo de um semestre, enfim, de um tempo, quem foram os alunos que tiveram o melhor desempenho? Foi exatamente esses alunos, e que tinham sido escolhidos aleatoriamente. E isso mostra como que o olhar do professor é capaz de mudar o aluno. Aí tem vários motivos para que gerar isso. Talvez inconscientemente o professor favoreça na correção, talvez o professor olhe mais para aqueles alunos, dê mais atenção para aqueles alunos, mas assim, desde 68, que aí já vai 50 anos praticamente dessa experiência, isso já foi comprovado de diversos modos. A expectativa dos professores vai influenciar o resultado em diversas condições, em diversas matérias, enfim, todos os jeitos testados. O professor tem um papel decisivo no desempenho dos alunos. Então, isso é uma coisa muito importante. E, assim, outras coisas estão associadas, né? Igual, os meninos são melhores em matemática, ou por eles acreditarem que são mais capazes, e as meninas socialmente aprendem, né, conhecimento implícito, aprendem que não são capazes, elas não se esforçam, os professores não dão atenção e elas não têm sucesso, né? E em sala de aula já foi visto que, no geral, os professores dão mais atenção aos meninos. É inconsciente, mas é o que acontece por conta de uma sociedade machista. Outra coisa que é muito relevante, esse artigo é bem mais recente, é de 2019, e foi feito em várias escolas na Inglaterra, e eles viram que o bem-estar dos professores é associado com o bem-estar dos alunos. Menos sintomas depressivos, os professores também é associado com o maior bem-estar dos alunos. E o presenteísmo dos professores e a relação aluno-professor devem ser fatores importantes nesse resultado.
que é presenteísmo? Presenteísmo é quando a minha cabeça, meu corpo está presente, eu estou no trabalho, mas a minha cabeça não está lá. Um professor que não está presente na sala de aula, ele não consegue criar uma conexão com os alunos, ele não consegue fazer uma leitura, como a gente falou na aula de emoções, uma leitura do rosto dos alunos, ele não consegue se adaptar ou ele não se conecta, porque às vezes o aluno simplesmente quer que o professor se conecte, ele simplesmente quer saber que o professor se importa, né? Então, o professor que não está bem, ele não consegue fazer isso. Óbvio que a gente não pode culpar os professores, porque, enfim, as pessoas têm dificuldade na vida, mas é aquilo, eu acho importante a gente ter essa dimensão, né? A dimensão da diferença que a gente pode causar na vida das pessoas. Então, a gente sabe, principalmente no Brasil, esse aqui é um artigo que fala do adoecimento mental, então uma revisão sistemática da literatura, mostrando que os professores estão tendo síndrome de burnout, estresse, ansiedade, esgotamento, problemas de sono, enfim, várias questões que estão relacionadas com a saúde mental deles, que por sua vez estão ligados com causas específicas, né? Quais são os fatores que levam ao adoecimento dos professores? A organização do trabalho, falta de reconhecimento, problemas comportamentais dos alunos, dificuldade de lidar com esses alunos, pouco acompanhamento familiar e deficiências no ambiente físico. Eu achei muito engraçado não ter aqui excesso de carga horária, porque eu acredito que para você estar plenamente em sala de aula, você não pode dar muitas horas aula, porque existe um grande trabalho fora de aula e realmente é um tipo de trabalho que drena, que te esgota emocionalmente, porque você tem que estar muito conectado, muito atento, você tem que estar bem. E se você, para sobreviver, né, como o salário é muito baixo, se você tem que dar muitas aulas, você não consegue criar isso, você não consegue nem conhecer seus alunos de fato, né? E aí, para tudo isso que eu estava falando, mais do que empatia, porque agora empatia é uma palavra da moda, né? A compaixão tem que estar presente em todo esse processo, né? Não só em relação aos alunos, mas em relação a gente mesmo. Compaixão é uma qualidade natural de uma mente saudável, que pode ser expressa em comportamentos, a aspiração de que se libere do sofrimento de suas causas. Isso aqui já é um tipo de definição que é usado até em pesquisa científica. A empatia, eu vejo que o outro está sofrendo, eu entendo a perspectiva do outro, mas isso às vezes é muito pouco. Além de fazer isso, eu preciso desejar que ele se livre do sofrimento. E a compaixão tem a ver com isso. Ela não tem nem a ver com o fato de que eu vou tirar o sofrimento do outro, mas eu vejo o sofrimento do outro, eu espero que ele se livre disso, e mais do que isso, se eu puder ajudar, eu vou ajudar. Ela tem um componente de ação. Só que ninguém consegue ter compaixão se não tiver autocompaixão. O Thich Nhat Hanh, que é um professor zen budista, ele fala que todas as pessoas que são cuidadoras, sejam elas professores, médicos, né, enfim, para ela poder cuidar, ela tem que estar bem, para ela poder ajudar de fato. E para ela poder estar bem, ela tem que ter autocompaixão, porque a nossa vida, independentemente em qual situação você nasça, né, sendo rico, pobre, bonito, feio, gordo, magro, alto, enfim, vai ter sofrimento, em algum ponto vai ter sofrimento. E se a gente não tiver autocompaixão, entender a nossa humanidade falível, a gente não consegue ter compaixão com os outros, né? Esse é o ponto. Por isso a autoatualização, por isso tentar se tornar uma pessoa melhor. Essa pesquisadora chamada Kristin Neff, esse livro também é um outro livro que eu recomendo, que é Autocompaixão, Pare de se torturar e deixe a insegurança para trás. Parece também coisa de autoajuda, mas é fruto de pesquisas científicas que mostram que as pessoas com autocompaixão têm um nível de qualidade de vida melhor, né? E a autocompaixão tem a ver com ser mais gentil do que ser muito crítico, né? Então, um amigo vem te contar um problema, você entende a perspectiva dele, fala para ele não se culpar, tenta ajudar, mas quando você comete o mesmo erro, aquele diabinho na sua cabeça fica falando como você é uma pessoa ruim, como você não tem jeito, como não. Então você está sendo muito crítico com você mesmo. Não, isso não te ajuda, na verdade, né?
Ao mesmo tempo, as pessoas com autocompaixão, elas percebem que toda a humanidade tem problemas. Esse problema que você está tendo não é só você, né, que tem. Então, as pessoas não se isolam ou não se sentem psicologicamente isoladas. Elas entendem a perspectiva de que você não é a pessoa mais problemática. E são pessoas que têm presença, né? Tem atenção plena, aquilo que eu estava falando sobre presenteísmo, não é estar só de corpo presente, estar com a mente presente. Porque isso permite que a gente não tenha uma identificação exacerbada. Uma coisa muito louca é perceber que os seus pensamentos, os seus sentimentos são pensamentos e são sentimentos, não são quem você é de fato, e não são a verdade absoluta. Nem tudo que surge na sua mente é uma verdade absoluta. Quando você se identifica exacerbadamente com o que você pensa e sente, quando você está se criticando, você é aquilo. E aí, para ser um bom professor, a gente precisa se conectar com a aspiração, né? Ter um desejo forte de atingir um objetivo, realizar um sonho, uma ambição. Isso é um preditor de uma boa vida, né? Você tem uma razão para viver. Você saber que você ajuda seus alunos, saber que você faz a diferença na vida dos seus alunos, dos seus filhos, enfim, de todas as pessoas, ter um senso de comunidade, né? E para isso, não que você seja ou tenha que se tornar esse professor, mas é importante que você tenha essas duas coisas, que na verdade a gente usa elas juntas, mas elas são diferentes. Que você tenha a motivação. Então, por exemplo, sabendo de tudo isso que eu falei para vocês, eu gostaria que vocês tivessem a motivação de ser bons professores. De ser professores, não que tem que saber tudo, mas professores que se importam e que sabem que pode ter um efeito muito negativo na vida dos alunos. E com isso eu crio a intenção de agir de um determinado modo. Pode ser que eu não consiga, eu vou ter as minhas dificuldades, mas sem ter a motivação, que é a razão, né, a emoção que me faz fazer, né, e sem pensar como eu vou fazer, é muito difícil que eu realmente faça a diferença. E eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês a pelo menos a refletirem sobre isso. Que tipo de professor eu quero ser? E aqui são as referências, que são muitas, né? Então eu deixo aqui, caso você queira alguma coisa, ou enfim, queira saber mais sobre alguma delas, pode perguntar aí embaixo e a gente se vê até a próxima.